presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao participar de evento político com brasileiros no exterior, declarou que pediu, enquanto presidia o Tribunal Superior Eleitoral, ajuda aos Estados Unidos para o que ele chamou de evitar um golpe de Estado no Brasil. As declarações do ministro causaram indignação e parlamentares e cidadãos questionaram suas atitudes nas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro questionou: houve interferência externa nas eleições de 2022? O deputado Felipe Barros se manifestou em vídeo e disse: bomba! Barroso confessou que buscou o governo Biden para ajudar a interferir na democracia brasileira. Essa declaração é gravíssima. Ela é mais uma prova de que a censura, a perseguição à direita e tudo o que está acontecendo no Brasil desde 2019 são frutos de um grande esquema que sufocou a nossa democracia. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse: meu passaporte contra o passaporte do Barroso. Moraes considerou que eu estaria violando a soberania brasileira e perguntou ao PGR sobre apreender meu passaporte. Então, o que dizer desta confissão do atual presidente do STF, então presidente do TSE, Barroso? É atribuição de um juiz da Suprema Corte pedir para o governo Biden intervir em nossa eleição? É claro que não. Isso sim é conspiração, margem para impeachment. Mas vale resgatar a fala do ministro Barroso e notar que autoridades do governo Biden realmente intensificaram visitas ao Brasil entre cerca de um ano antes da eleição e eleição 2022, sempre usando o subterfúgio de preservar a democracia brasileira de Bolsonaro. Veja, diretor da CIA, William Burns, pediu ao governo Bolsonaro para não criticar o sistema eleitoral 100% eletrônico. Conselheiro Nacional de Segurança Jake Sullivan encontrou o presidente Bolsonaro, ministro da Defesa General Braga Neto, GSI General Heleno, dentre outras autoridades. Voltou em dezembro de 2022, quando parabenizou Lula pela vitória eleitoral. Assessor especial de Biden e diretor sênior para o Ocidente do NSC, Juan Gonzalez, visitou o Brasil em agosto de 2021 e recebeu extraoficialmente em julho de 2022 autoridades brasileiras pedindo por intervenção eleitoral no Brasil. Subsecretária de Política Vitória Nuland participou em abril de 2022 de reunião de alto nível com autoridades do governo Bolsonaro. Assessor especial para o Ocidente, Ricardo Zúñiga, acompanhou o SN Jake Sullivan. Além de Barroso, burocratas da máquina estatal brasileira também foram aos Estados Unidos se encontrar com autoridades americanas do governo Biden para alertar que Bolsonaro iria dar um golpe. Com que legitimidade? Foi aberta a investigação contra isso? Claro que não. Vale tudo para destruir Bolsonaro e Trump. Esta hipocrisia criminosa tem que ser exposta e os culpados punidos. O deputado delegado Bilinski ironizou: como assim, ministro? Pode explicar melhor qual foi o apoio garantido por Biden? O deputado estadual Márcio Gualberto apontou: meu Deus, essa confissão, apesar de não surpreender a ninguém, é gravíssima. O advogado André Marcília afirmou: se sabia de um golpe e pediu ajuda aos Estados Unidos, pode ter cometido abuso de poder e desvio de finalidade, pois não governa o país. Se pediu ajuda sem saber de golpe, pode também ter ferido a nossa soberania. Nada como um dia após o outro, com uma palestra ou entrevista no meio. O deputado estadual Gil Diniz disse: deixa eu ver se eu entendi. O Barroso está admitindo abertamente em evento nos Estados Unidos que teve apoio do governo Biden nas eleições de 2022 no Brasil? É isso mesmo? A cidadã Elisa Brom ironizou: a soberania do voto brasileiro não foi o que sustentou a democracia? Foi tutela silenciosa vinda de Washington? Foi com e-mails, relatórios e uma imprensa amestrada para moldar a vontade popular que salvaram a democracia? Isso é um escárnio. O advogado Paulo Faria disse: fui dar uma pesquisada no Código Penal e encontrei isso aqui.
Artigo 359-K. Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional. Pena: reclusão de 3 a 12 anos. Se fosse pela Lei de Segurança Nacional, revogada em setembro de 2021, estaria assim: artigo 13. Comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou entrega a governo ou grupo estrangeiro ou a organização ou grupo de existência ilegal de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras ou assuntos que, no interesse do Estado brasileiro, são classificados como sigilosos. Pena: reclusão de 3 a 15 anos. Gravíssima revelação. Diz o ditado que o peixe também morre pela boca e afogado. A jurista Érica Gorga afirmou: o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse: em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Barroso, mais uma vez, se coloca como o salvador da democracia brasileira, como se hoje existisse uma democracia vigorando no país. Os salvadores não falam que deram golpe real para impedir o golpe não existente. É o cúmulo da dislexia em relação à realidade. A professora Fabrícia Salles disse: então, Barroso assume que houve dedo, mão, braço forte dos Estados Unidos nas eleições no Brasil no governo Biden? Conte-nos mais, Barroso. Bolsonaro sempre teve razão. O cidadão Kleber Ferreira disse: para impedir um golpe de Estado imaginário, Barroso agiu em conluio com autoridades americanas para interferir nas eleições presidenciais de 2022 e favorecer Lula no pleito. Se ainda houvesse Estado de Direito no Brasil, essa confissão lhe renderia um processo de impeachment. O cidadão Fábio Miller disse: Barroso confessou em Nova York, pediu ajuda aos Estados Unidos para salvar a democracia brasileira. Ou seja, o chefe do TSE recorreu a uma potência estrangeira para interferir num processo eleitoral nacional. Chamam isso de soberania? Isso tem nome: vassalagem, e dos piores tipos. O vereador Gilson Machado Filho disse: urgente, as eleições de 2022 tiveram interferência americana. Barroso acaba de confirmar a interferência americana nas eleições de 2022. Para mim, isso já configura abuso de poder político. Depois dessa confissão, essa eleição jamais deveria ser considerada legítima. O advogado Moreira disse: ministro à frente do TSE nas eleições de 2022, Barroso faz declaração que aumenta a suspeita de que houve interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A interferência dos Estados Unidos na democracia brasileira agora foi assumida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É isso mesmo que vocês ouviram. Vocês sabem que eu estou aqui nos Estados Unidos essa semana, fazendo várias reuniões. Tive reunião com o Mike Benz ontem. Nessa semana tenho reuniões importantes com funcionários de inúmeros ministérios, secretarias aqui dos Estados Unidos. Mas uma matéria me chamou a atenção. O UOL publicou o ministro Barroso dizendo: Barroso disse que Estados Unidos tiveram um papel decisivo para evitar golpe no Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram. Se nós acessamos essa notícia para vermos a matéria na íntegra, olha o que o Barroso diz. Abre aspas. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. Mas o ministro Barroso foi presidente do TSE de maio de 2020 a fevereiro de 2022. O que o ministro Barroso está dizendo é que de 2020 a 2022... ele já estava em conversas, em articulações com autoridades do governo Biden, do Partido Democrata, para que o Partido Democrata, através dos Estados Unidos, interferisse no processo eleitoral do nosso país, de 2020 a 2022. Em 2020, nós ainda estávamos passando pela pandemia, e o ministro Barroso se reunindo naquele momento, de 2020 a 2022, pelas próprias palavras dele, com autoridades do governo norte-americano, pedindo para que eles, a pretexto de defenderem a democracia, interferissem no processo democrático do Brasil. De que forma, vocês podem perguntar para mim, que aconteceu essa interferência? Veja, Mike Benz tem dito isso. O complexo industrial da censura que foi estimulado, criado no Brasil, fomentando o próprio Supremo Tribunal Federal e o TSE a censurarem as pessoas da direita, a banirem as suas contas, a perseguição que nós estamos passando no Brasil ao longo desses últimos anos, foi obra do Partido Democrata norte-americano em conjunto, pelo que o ministro Barroso disse, com o TSE. Se nós pegamos aqui o balanço da gestão do Barroso no TSE, ele mesmo, no site do TSE, se orgulha de ter firmado parcerias com todas as plataformas de rede social. Então esse complexo industrial da censura que foi criado por obra da interferência do Partido Democrata dos Estados Unidos no processo eleitoral do Brasil, pelo que o próprio ministro Barroso disse, foi estimulado por eles próprios, tudo a pretexto de defenderem a democracia. Tudo isso que o ministro Barroso disse, no final das contas, confirma, é uma confissão de tudo aquilo que nós estamos apontando ao longo dos últimos tempos. Que o Lula foi eleito graças à ajuda do Partido Democrata norte-americano. E o ministro Luiz Roberto Barroso, como eu disse para vocês agora, diz que essa interferência começou lá em 2020, quando ele assumiu a presidência do TSE. Em 2020, no momento da pandemia, ninguém pensando em eleição, e o TSE já firmando essas conversas com integrantes do Partido Democrata norte-americano para interferência no processo eleitoral brasileiro.